Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa que dei o nome de Jade. Essa é uma versão da bolsa mega rosa com ponto caranguejo, só que feita com fecho boca de lobo. E no passo a passo eu vou ensinar vocês a fazer essa forração perfeita. Gostou do modelo de hoje? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder as bolsas novas que trago aqui para vocês. E se você gosta do meu trabalho e deseja contribuir, ajudar ainda mais, basta clicar no botão Seja Membro e assinar o canal. Muito obrigada! Agora vamos às medidas. A rosa ficou medindo 22 centímetros, a bolsa 21 centímetros de altura e de largura 32 centímetros. Aqui no fundo 27 centímetros e de profundidade 14 centímetros. Pessoal, a lista de materiais completa eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer essa bolsa, nós vamos precisar de um fecho como esse. É o fecho boca de lobo. Ele fecha assim, olha. E eu vou fazer a bolsa com fio poliéster de 4 milímetros. Esse fio é da Adriana Gili Acessórios. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, tá? Agora uma observação. Esse fio da Adriana Gili Acessórios de 4 milímetros... ele é um pouco mais fino do que eu estou acostumada a trabalhar. Então, eu consideraria esse fio aqui, pessoal, uma medida de 3 milímetros. Então, se você tiver o poliéster de 3 milímetros ou náutico de 3 milímetros, vocês podem usar que vai dar o mesmo tamanho da minha bolsa, tá? Então, eu vou iniciar fazendo algumas correntinhas. Ó, fiz um nó e vou fazer correntinhas. Essas correntinhas vocês podem fazer mais folgadas, tá? Ah, estou trabalhando com agulha de 4 milímetros. Olha, eu fiz aqui 45 correntinhas. Olha, pessoal, a quantidade de correntinhas não importa muito. Você precisa fazer uma quantidade que dê a medida aqui da metade do fecho, olha, veja que deu certinho aqui a metade do fecho. Essa regra serve para você fazer outros modelos de bolsa usando o fecho boca de lobo, tá? Agora eu vou medir as correntinhas. As minhas correntinhas ficaram medindo 32 centímetros. Olha, como vocês podem ver, a metade do fecho aqui está dando 32 centímetros também. Então, na hora de fazer as correntinhas, é essa medida que importa, tá? Agora eu vou medir o fecho. Esse fecho que eu estou usando é o de 20 centímetros por 16 centímetros de largura, tá? Então, eu fiz 45 correntinhas, né? Eu vou fazer mais uma para virar, totalizando 46 correntinhas. Vou virar as correntes para trabalhar aqui na parte de trás, nessas alcinhas, tá? Então, eu vou pular a primeira alcinha e venho na segunda. Esse primeiro ponto baixo eu vou marcar. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final do cordão. Fiz 45 pontos baixos e cheguei ao final. Olha, pessoal, aqui no final a gente não vai fazer aumentos, tá? Então, para virar, eu vou fazer mais um ponto aqui dentro desse mesmo ponto, tá? Que será o primeiro ponto aqui do outro lado da carreira. E aqui do outro lado da carreira, eu vou fazer um total também de 45 pontos, tá? Ponto sobre ponto. Já vou escondendo esse fiozinho para arrematar. Olha, assim até
o final. Estou chegando ao final aqui desse lado, vou fazer o último ponto. Então, eu fiz também 45 pontos desse lado. Total da carreira, 90 pontos, tá, pessoal? Da primeira carreira, 90 pontos. Agora, eu venho direto para esse primeiro ponto, não vou fazer arremate, tá? Para não ficar marcada a peça. Venho direto aqui e faço o primeiro ponto da segunda carreira e vou marcar esse pontinho. E agora, eu sigo colocando um ponto para cada ponto de base aqui na segunda carreira. Olha, desse jeito, tá? Ponto sobre ponto, aqui também ponto sobre ponto, eu vou adiantar. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Olha, já cheguei ao final da segunda carreira, fiz um total também de 90 pontos. Agora, vou tirar o marcador para iniciar a terceira carreira. Marco esse primeiro ponto para eu não me perder. E sigo trabalhando ponto a ponto, tá? Olha, então a gente vai trabalhar desse jeito por 35 carreiras, tá? Estamos aqui na terceira. Eu vou adiantar o meu trabalho, eu vou crescer aqui as carreiras e já volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, já fiz as 35 carreiras e ficou assim. Ó, por dentro. Ficou medindo 34 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. Olha, agora comparando aqui com o tamanho da alça, ficou assim, tá? Sobram as margens largas de cada lado. Olha, pessoal, esse é o momento ideal para você cortar o forro da bolsa. A minha bolsa aqui tá medindo 34 centímetros, mas eu percebi que nessa parte mais larga, ela tá medindo 35 centímetros, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui a medida que eu cortei o forro. Eu deixei essa sobra aqui em cima bem grande, onde tem abertura, para tirar a diferença aqui da dobra da boca da bolsa e também a diferença aqui do fundo, tá? Depois vocês vão ver. Olha, o tecido tá dobrado assim, tá? Aqui a parte da emenda. E eu cortei esse tecido medindo 36 centímetros. Então, a bolsa mede 35 de largura, eu deixei 1 centímetro para a margem da costura. Agora, a gente vai costurar para formar um saco. Forro costurado e ficou assim, olha, um saco, tá? Eu vou reservar esse forro porque vamos costurar na bolsa depois. E voltando aqui no corpo da bolsa, pessoal, eu cortei o fio para a gente costurar depois. Então, essa alça aqui, olha, a gente vai trabalhar nela depois. Então, eu vou deixar assim, tá? E vou reservar. Porque agora a gente vai dar início à mega rosa. Nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. Eu faço dessa forma. Introduzo a agulha aqui por baixo, trago o fio e já faço uma corrente. Agora, subo mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Laço e aqui dentro eu vou fazer 11 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, eu vou fazer um total de 12 pontos altos, tá? Contando com as correntinhas, eu fiz 12 pontos altos. Agora, puxa esse fiozinho menor para fechar o anel. Anel fechado, vamos encerrar a carreira aqui na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Agora, subo 3 correntinhas, laço e volto aqui no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, formando um aumento dentro do mesmo ponto. Agora, laço, e a partir da segunda carreira, a gente vai trabalhar pegando aqui nas alcinhas de fora. Olha, desse jeito, eu pego aqui na alcinha de fora e também nessa outra alcinha aqui de baixo, tá?
Então, eu pego em 2 alcinhas, trago o fio e finalizo o ponto alto. Laço e volto no mesmo ponto, pegando naquelas 2 alcinhas e faço o segundo ponto dentro do mesmo ponto. Laço, venho para o próximo, olha, introduzo dentro do ponto, pegando aqui na alcinha de baixo também. Então, na segunda carreira, a gente vai trabalhar inteira fazendo aumentos. 2 pontos no mesmo ponto de base. Desse jeito, olha. Terminei a segunda carreira e fiz um total de 24 pontos. Agora, eu vou encerrar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, laço, venho para o próximo ponto, olha, pegando aqui na alcinha de fora e também na alcinha de baixo. Volto no mesmo ponto e coloco um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. Laço e no próximo, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Então, aqui na terceira carreira, a gente vai trabalhar assim: um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, por toda a carreira. Terceira carreira pronta, com total de 36 pontos. Agora, eu vou encerrar 1, 2, aqui na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, laço, venho aqui para o próximo ponto, pegando na alcinha de fora e também na alcinha de baixo, coloco um ponto. Laço, venho para o próximo ponto e coloco um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Laço, venho para o próximo, coloco um ponto sozinho, laço, aqui no outro ponto também um ponto sozinho. Laço, e nesse próximo ponto, eu vou colocar um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui na quarta carreira, a gente vai trabalhar colocando 1, 2 pontos sozinhos e um aumento. 1, 2 pontos sozinhos e um aumento, por toda a carreira. Terminei a quarta carreira e fiz um total de 48 pontos. E vou encerrar na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, laço, venho para o próximo ponto. E laço, venho para o próximo. Então, fiz aqui 3 pontos sozinhos. Agora, no próximo, eu faço um aumento. No próximo, um ponto sozinho, 2 e 3 pontos sozinhos. Fiz 3 pontos sozinhos, no próximo eu faço um aumento. Então, a quinta carreira será trabalhada desse jeito: 1, 2, 3 pontos sozinhos, um aumento, 1, 2, 3 pontos sozinhos e um aumento. Cheguei ao final da quinta carreira. Fiz um total de 60 pontos, agora eu vou dar um espaço no fio para cortar e arrematar. Para arrematar, eu vou pular as 3 correntinhas, introduzo aqui no segundo ponto, levo esse fiozinho lá para trás, venho por baixo do último ponto, pegando essas 2 alcinhas e saindo dentro do ponto, levo esse fio para baixo. Dessa forma, fizemos aqui o arremate invisível. Agora, no sentido contrário, eu vou esconder essa pontinha aqui por baixo. A base da nossa mega rosa já está pronta e fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E ficou medindo 16 centímetros. Agora, vamos dar início à mega rosa. E a gente vai fazer as pétalas nessas alcinhas que fizemos, né, que deixamos livres aqui nas carreiras. Então, aqui na primeira carreira, nós temos 12 alcinhas. Eu vou trabalhar pegando em qualquer alcinha dessa, para iniciar. Vou trazer o fio que vem do novelo e vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3.
para dar a altura de um ponto alto. Agora eu vou dobrar assim para facilitar o trabalho, tá? Olha, aqui está a alcinha. Laço, venho nessa mesma alcinha e coloco mais 2 pontos. Totalizando 3 pontos dentro da mesma alcinha. Laço, venho para a próxima alça, já escondendo aquele fiozinho, e faço 3 pontos altos. Então, fizemos a primeira carreira da primeira pétala. Fizemos um total de 6 pontos, 3 dentro de cada alcinha. Agora, subo 3 correntes, viro. E aqui atrás, eu vou colocar 2 pontos dentro de cada ponto de base. Vamos fazer o dobro. Então, vamos ficar com um total de 12 pontos aqui na parte de trás, na segunda carreira da pétala. Vou colocar o último ponto aqui no cantinho. Então, fiz 12 pontos aqui na segunda carreira. Agora, para prender a pétala, a gente vai contar 5 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na quinta alcinha, eu vou introduzir a agulha e vou prender com um ponto baixíssimo. Olha, e ficou assim a pétala presa. Agora, eu faço uma corrente e vamos trabalhar agora os pontos caranguejo. Então, eu fiz uma corrente, volto aqui nesse ponto, introduzo a agulha, dou altura e tiro tudo. Próximo ponto, introduzo a agulha, trago o fio, dou altura e tiro tudo. Próximo ponto. O ponto caranguejo, pessoal, é o ponto baixo sendo feito ao contrário, tá? Para facilitar, na hora de fazer o ponto, eu sugiro que você dê um espacinho nessa hora aqui, ó. Um espacinho no fio, para facilitar, ó. Agora, venho para o próximo ponto, dou altura, tiro tudo, um espacinho. Próximo ponto, dou altura, dou um espacinho no fio, venho para o próximo. E assim, vamos trabalhar todos os pontos, tá? Olha, trabalhei todos os pontos e ficou assim. Esse ponto é muito bonito, olha. Feito isso, a gente vai prender na quinta alcinha. Essa alcinha aqui a gente já trabalhou, então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na última alcinha, eu vou prender com ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, já vamos iniciar a próxima pétala, tá? Laço, venho aqui na mesma alcinha e faço mais 2 pontos. 1, 2. Totalizando 3 com aquelas correntinhas. Laço, venho para a próxima alcinha e essa próxima alcinha a gente já trabalhou, mas é assim mesmo que é para o miolinho ficar bem fechadinho, tá? Então, eu vou fazer aqui dentro 3 pontos. Já fiz 2 e agora 3. Primeira carreira da pétala já está pronta com 6 pontos. Agora, 3 correntinhas, viro. E aqui atrás, eu vou fazer os 12 pontos. 2 pontos em cada ponto de base.
Fiz os 12 pontos, agora precisamos prender essa pétala. E vamos prender aqui, olha, no pezinho, na alcinha da pétala anterior, com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e vamos dar início aos pontos caranguejo. Então, venho para o próximo ponto, introduzo a agulha, dou altura, tiro tudo, próximo ponto. Terminei os pontos caranguejo, agora a gente precisa prender a pétala. E essa é a última pétala aqui da primeira carreira, do miolo, tá? Então, eu vou prender ela aqui no pé da primeira pétala, tá? Ó. Introduzo a agulha aqui na alcinha, trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Então, a primeira carreira de pétala já está pronta e fizemos 2 pétalas para formar o miolo da rosa. Agora, faço 3 correntinhas, apenas para passar para outra carreira, tá? Para não precisar cortar o fio. E para essa rosa ficar com aspecto mais natural de rosa, em vez da gente trabalhar aqui nessa direção, eu vou vir um pouquinho para o lado, só para intercalar as pétalas, tá? Então, prendo com ponto baixíssimo nessa alcinha da segunda carreira, tá? A gente tá trabalhando agora na segunda carreira, nas alcinhas. Onde eu prendi com ponto baixíssimo, eu vou subir 3 correntes, vou laçar e volto aqui no mesmo ponto e coloco mais 2. 1 e 2. Fiz 3 pontos. Laço e venho para a próxima alcinha. Faço 3 pontos. Então, fiz 6 pontos. A partir da segunda carreira de pétalas, a gente vai fazer 9 pontos. Então, vamos trabalhar em mais uma alcinha, tá? Já tenho 6, agora eu vou fazer mais 3. Então, a partir da segunda fileira de pétalas, essa primeira carreira, vamos ficar com 9 pontos, 3 em cada alcinha. Agora, subo 3 correntes, viro o meu trabalho e aqui atrás eu vou colocar o dobro. Então, se eu tinha 9 pontos, aqui atrás eu vou ficar com 18 pontos. Fiz 18 pontos, agora vamos prender. E aqui nessa segunda fileira de pétalas, nós vamos prender na sexta alcinha. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sexta alcinha, eu vou introduzir a agulha, trazer o fio e fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente, venho aqui para o primeiro ponto, dou altura, tiro tudo. Eu vou adiantar esses pontos e já volto para mostrar para vocês. Já trabalhei os pontos caranguejo, então aqui na segunda fileira nós estamos prendendo na sexta alcinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sexta, eu faço um ponto baixíssimo. Olha, ficou assim a primeira pétala da segunda fileira. Agora, aqui eu subo 3 correntes. E vou fazer os 9 pontos da primeira carreira aqui da pétala.
Fiz os 18 pontos. Agora, venho aqui no pé dessa primeira pétala, dessa segunda fileira, e prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente e vou trabalhar os pontos caranguejo. Já trabalhei os pontos caranguejo e agora vamos prender na sexta alcinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui na sexta. Eu faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e vou fazer aqui dentro, pessoal, das 3 alcinhas, os 9 pontos. Olha, eu tenho 1, 2, 3 alcinhas. A última alcinha aqui eu já trabalhei e eu vou fazer os 3 pontos dentro dela também, tá? Eu vou adiantar essa pétala. Ao final dela, eu volto com vocês, tá? Fiz os 18 pontos, agora vamos prender a pétala e eu vou prender aqui na base da pétala anterior, com um ponto baixíssimo, uma corrente e vamos para os pontos caranguejo. Olha, já trabalhei os pontos caranguejo, agora a gente vai prender aqui no pé da primeira pétala, com um ponto baixíssimo. Olha, e essa foi a última pétala aqui da segunda fileira. Então, na segunda fileira, nós fizemos 3 pétalas. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para passar para outra carreira. Vou virar assim um pouquinho para o lado, só para intercalar. Faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. Vou fazer os 9 pontos e adiantar as outras etapas da pétala e já volto com vocês, tá? Já adiantei a pétala, já fiz os 18 pontos, agora a gente vai prender. E aqui na terceira fileira de pétalas, a gente vai prender na 7ª alcinha. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Vou contar novamente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na 7ª alcinha, eu vou prender com ponto baixíssimo uma corrente e dou início aos pontos caranguejo, tá? Então, eu vou adiantar essa carreira de pétalas. Estamos fazendo aqui a primeira. Ao final dessa carreira, dessa fileira de pétalas, eu volto com vocês, tá? Vou adiantar e já volto. Já fiz aqui a última pétala da terceira fileira, tá? Então, fizemos 1, 2, 3, 4 pétalas. E vou prender aqui no pezinho da primeira com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas para passar para outra carreira, tá? Viro um pouquinho para o lado e prendo. Subo 3 correntinhas. Laço, volto aqui na mesma alcinha. Vou fazer aqui os 9 pontos, tá? Usando as 3 alcinhas. Vou adiantar essa pétala e já volto para mostrar para vocês. Já fiz os 18 pontos, agora eu vou prender. E aqui nessa última carreira, na 4ª fileira, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na 6ª, eu prendo com baixíssimo, faço uma correntinha e vou fazer os pontos caranguejo. Eu vou adiantar essa carreira de pétalas. Ao final dessa última carreira, eu volto com vocês. Já fiz a última pétala da carreira e agora eu vou prender aqui no pé da primeira pétala dessa fileira, olha. Com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha para arrematar, porque essa é a última pétala.
Dou um espacinho no fio, vou cortar. Vou levar esse fio lá pra trás. E aqui atrás, eu vou fazer um nozinho só para esse fio não correr, tá? Agora, eu vou caminhar por baixo dos pontos. E a nossa belíssima mega rosa está prontinha para aplicar na bolsa ou também para aplicar em outra peça da sua preferência. Ó, a parte de trás. E ela ficou medindo 22 centímetros. Agora, pessoal, a gente vai cobrir o fecho, olha, com o fio. Então, eu vou iniciar nesse cantinho. Trago o fio. E vou fazendo pontos baixos, tá? Vou arrumando. Não tem uma quantidade certa, tá? A gente vai fazer pontos até cobrir toda a alça. Olha, eu vou puxando assim para cobrir, tá? Então, eu vou fazer assim, pessoal, até aqui o outro lado. Quando chegar do outro lado, eu volto com vocês. Olha, pessoal, já cobri todo esse lado. E eu precisei de 57 pontos para cobrir. Pode ser que você precise de mais ou menos. A quantidade, como eu falei, não importa. Em cada lado da bolsa, nós temos 45 pontos. Aqui eu tenho 57. Não tem problema, porque na hora de prender o fecho na bolsa, a gente pode pular pontos aqui na parte do fecho, tá? Então, agora eu vou fazer uma corrente para passar para o outro lado. Aqui do outro lado, agora, é interessante você procurar fazer a mesma quantidade que você fez desse lado. Então, eu fiz 57 e eu vou procurar fazer 57 do outro lado, para que fique mais harmônico o nosso trabalho, tá? Ó, então, eu vou cobrir esse lado. Quando chegar ao final, eu venho com vocês. Olha, já cheguei ao final, cobri todo o fecho. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha para cortar o fio e arrematar. E vou fazer o fechamento invisível. Então, eu vou pular aqui o primeiro ponto, venho aqui no segundo. Levo o fiozinho para trás, volto aqui dentro desse último ponto. Levo esse fiozinho para baixo. E aqui embaixo, eu vou esconder ele por baixo dos pontos. Agora, eu vou cortar essas duas pontinhas. E vou selar com a chama do isqueiro. Prontinho. Então, pessoal, nós já temos pronto aqui o corpo da bolsa, o fecho e também a nossa mega rosa. Agora, eu vou colocar aqui um marcador para esse fio não correr, ó, assim, e vou deixar, porque vamos virar a nossa bolsa do lado avesso, vamos trabalhar com ela do lado avesso. Olha, marquei aqui as extremidades. E agora, a gente vai contar 7 pontos e marcar. Aqui no fundo, tá? 7 pontos. Olha, já marquei aqui, separei 7 pontos. E ficou medindo 5,5 centímetros, tá? Em cada canto, olha.
5,5. A gente marcou assim para fazer a profundidade da bolsa, tá? Então, eu vou abrir desse jeito. Ó, ficou assim. Agora, com agulha de tapeceiro e um pedaço do fio, a gente vai costurar aqui essa parte aqui que tem o formato de um triângulo, tá? Vou amarrar aqui o fio para não correr. Agora, eu vou arrematar o fio aqui no cantinho, fazendo um nozinho, tá? Prontinho, eu vou repetir o mesmo processo aqui desse lado. Já costurei os dois lados e agora eu vou arrematar esse fiozinho. Vou arrematar as outras pontinhas e já volto com vocês. A gente separou aqui no cantinho 5,5 centímetros, né? De cada lado, costuramos. E aqui no meio sobrou um espaço de 22,5 centímetros aproximadamente, tá? E de largura, 10 centímetros. Lembrando, pessoal, que a medida que a gente separou aqui nos cantos vai variar de acordo com o tamanho da tua bolsa. Então, se você estiver fazendo uma bolsa maior, você vai separar aqui medidas maiores, tá? Então, você pode adaptar. Olha, pessoal, e para costurar aqui no fundo, eu cortei uma tela com a medida de 22 centímetros por 10 centímetros. E vou costurar essa tela aqui no fundo, olha, eu vou centralizar e vou costurar aqui no espaço que sobrou entre as pontas, olha. Olha, para facilitar, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e marquei aqui a 8ª carreira. Do outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Já costurei toda a tela. Pessoal, sabe o forro da bolsa? Olha, eu dobrei do mesmo jeito que eu dobrei a bolsa. Olha, costura com costura. E aqui no fundo, na ponta do triângulo, eu separei 10 centímetros, eu risquei, conforme vocês estão vendo aqui, que é a mesma medida aqui da tela, tá? Então, eu risquei e costurei. Aqui do outro lado também, olha, tá assim. Eu risquei também 10 centímetros e costurei. Para formar o fundo aqui, tá? A profundidade da bolsa. Agora, eu vou tirar os marcadores e vou virar a minha bolsa do lado direito. Agora, eu vou centralizar, posicionar aqui a mega rosa e vou costurar pegando aqui nessa parte, pessoal, dos pontos altos aqui atrás, olha. Nessa parte, tá? Para costurar, eu vou usar agulha de tapeceiro e um pedacinho do fio. Já costurei. E agora, eu vou arrematar o fio aqui atrás. Eu vou fazer um nozinho com esse fio. Agora, eu vou esconder o excesso aqui por baixo e cortar e selar com a chama do isqueiro. Olha, já arrumei o forro aqui dentro da bolsa. Dobrei, precisei dobrar uma margem bem grande, por isso, na hora de cortar o tecido, você pode deixar uma margem menor, tá? Eu deixei a margem um pouco grande. Olha, já prendi, ficou certinho, aqui bem retinho, estão vendo? Olha o fundo. Agora, é só costurar. Eu vou costurar deixando aqui, pessoal, a cabeça dos pontos livres. Então, eu vou costurar aqui logo abaixo, olha. Olha, pessoal, e eu vou costurando
e deixando a cabeça dos pontos livres, tá? Ó, eu não vou pegar aqui em cima, porque aqui em cima a gente vai trabalhar ainda com crochê para prender o fecho, tá? O fecho da bolsa. E assim eu vou costurando até o final. Já costurei o forro, olha como ficou. E também já fiz a marcação central. As extremidades e aqui o meio, tá? Eu alinhei assim, pessoal, olha, para encontrar o meio certinho. Agora, vamos fixar o fecho na bolsa. Então, eu fiz essas marcações para ficar mais fácil aqui, ó. Vou prender aqui o cantinho. E também vou prender aqui mais ou menos no meio. Já prendi aqui os pontos. E agora eu vou tirar esse marcador e vamos trabalhar naquele fio que a gente deixou parado, naquela alcinha. Então, eu venho aqui na direção da alcinha, introduzo a agulha aqui na parte do fecho e vou trazer essa alça para cá. Iniciando aqui a costura. A gente vai costurar com pontos baixíssimos, tá? Olha, pessoal, aqui no fecho nós temos mais pontos que no corpo da bolsa. Lembra que aqui desse lado da bolsa nós temos 45 e aqui no fecho nós temos 57, né? Essa é a quantidade que eu fiz, tá, pessoal? Para cobrir aqui a minha alça deu 57. Pode ser que a sua tenha dado, pode ser que a sua alça tenha dado mais pontos. Então, é só uma média. Então, eu vou pular aqui uns pontinhos aqui desse lado também. Vou pular pontos do fecho, tá? Então, vamos costurando. Quando eu sentir que o ponto não tá na direção do ponto do corpo da bolsa, olha, eu vou pular um ponto aqui já, tá? Ó, vou pular esse e venho aqui no próximo. Não se preocupa, porque não vai dar diferença, tá? Olha, e estou pegando nas duas alcinhas dos pontos, tá? E vou fazendo pontos baixíssimos. Quando precisar, eu pulo, tá? Olha, eu vou mostrar mais de perto, tá vendo? Eu vou pular esse ponto e venho nesse. Vou pular um pontinho aqui na alça. E na bolsa eu não pulo, tá? Só no fecho, na alça não, no fecho. Olha, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com ponto que tá marcado. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, já sei que eu preciso pular 3 pontos aqui na parte do fecho. Então, vou pular um ponto agora. Ó, vou pular esse. Vou pular mais um. Esse ponto eu vou pular. E antes do marcador, vou pular mais um. Olha, eu vou pular esse. Ó, agora fechou certinho até esse marcador. Desse lado aqui, vamos fazer do mesmo jeito, tá? Vamos pulando uns pontos até fechar certinho. Então, a gente vai costurar desse jeito, veja que não dá diferença, tá vendo? Eu vou adiantar aqui o trabalho. Aqui também a gente vai fazer do mesmo jeito, se precisar pular ponto aqui, a gente vai pular, tá? Não tem problema. Vamos pular um pouco aqui, um pouco aqui. Quando chegar ao final, eu volto com vocês, tá?
Olha, pessoal, já trabalhei aqui até o último ponto e também já cortei o fio. Vou trazer esse fiozinho aqui pra frente. Olha, ficou assim. Desse lado aqui eu também pulei uns pontos, tá? Então, a gente precisa pular uns pontos aí do fecho ao longo da costura, tá? Agora, eu vou caminhar com esse fio. Ó, e vou selar a pontinha com a chama do isqueiro. Prontinho, e ficou assim, até aqui, né? Agora eu vou arrumar, virar um pouco pra dentro aqui a borda e fechar. Agora vamos trabalhar a alça da bolsa. Então, eu vou usar aqui duas meia-lua que mede 3 centímetros. Vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, uma corrente, viro, e aqui, pessoal, a gente vai trabalhar pegando na alcinha de trás, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente, e a partir aqui da terceira carreira, a gente vai fazer o ponto baixo dobrado. Então, vou pegar na alcinha de fora, introduzo dentro do ponto e pego aqui embaixo, olha, na alcinha da carreira anterior. Trago o fio e finalizo o ponto. Olha, venho para o próximo ponto, introduzo aqui dentro e na alcinha de baixo. E vou fazendo os pontos baixos. Esse é o ponto baixo dobrado. Ele traz mais estrutura para a alça, tá? Fica mais firme. Aqui o último ponto, ó. Peguei as duas alças. Agora uma corrente e venho para a próxima carreira. Pegando na alça de cima e na alça de baixo. Eu vou trabalhar assim por algumas carreiras. E já volto para mostrar a medida para vocês. Fiz algumas carreiras e ficou medindo 38 centímetros. Agora eu vou cortar o fio. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou prender essa meia-lua, de modo que fique parecido com a quantidade de pontos desse lado, tá? E a alça está prontinha. Agora, eu vou prender um par de argolas articuladas. Vou prender a alça, já coloquei aqui 2 mosquetões. E a nossa bolsa já está prontinha. Já costurei aqui também a minha etiqueta. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. Muito obrigada. Tchau e até o próximo vídeo.